Mas muitas vezes isso extrapola a plataforma, né? Claro. Então eles recebem coisas em casas não muito agradáveis. Ameaça de vida, não é isso? Tem Tem ameaça. alguns que falam que recebem ameaça uns, de vida. As uns pessoas presentes não muito... Tipo o quê? Cocô. É mesmo? E Que horror. é horrível. Assim, são histórias horrorosas se você parar para conversar com eles. Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em ouvir todas as conversas sobre a natureza humana que a gente já fez, são umas 160 e pouco mais ou menos, acesse no site do Território Adorado, da Casa do Saber, ou então direto no site do quemsomosnós.com.br. Você pode também baixar no podcast e aí ouvir onde você quiser. Ou ainda assistir as conversas mais recentes pelo YouTube. Hoje a gente fala sobre um assunto muito importante na internet, que é muito discutido, que são os haters. Esses caras têm dominado a internet e por que será que eles existem? Aqui com a gente, Manuela Vilela, que ela é gerente de parceria do YouTube. Traduzindo, é ela quem cuida de todos os youtubers famosos. Quem é você? Nossa, essa pergunta é difícil, né? Eu fiquei assistindo os vídeos anteriores. É mais difícil. Depois é fácil. Começa verdade. Difícil, depois fica fácil. Verdade. Não, eu acho que se você me fizer essa pergunta amanhã, eu vou dar outra resposta completamente diferente. Fechado. Acho que eu vou começar pelo que não muda, né? Pelo que é a resposta que eu daria sempre. Então, eu sou carioca, expatriada econômica, estou em São Paulo há 10 anos, mãe do Bernardo, apaixonada pelo universo de conteúdo digital. E acho que a parte mais difícil de responder é... Eu sou uma pessoa que sou muito curiosa e isso eu acho que me ajuda e me atrapalha muitas vezes. Porque eu acho que a curiosidade me faz, às vezes, me jogar de cabeça em determinados desafios pessoais e profissionais. Se eu entender muito bem, mas eu estou muito curiosa, eu preciso. E eu acho que o lado positivo é ter sempre conhecendo coisas novas, ter sempre o desafio de aprender uma coisa nova. Eu mudei de profissão, né? Eu sou dentista de formação. Uau! Então, isso já responde muita coisa ao meu respeito, né? Essa necessidade de fazer muitas coisas diferentes. E quando eu me peguei com uma profissão super engessada, eu falei, caramba, eu vou fazer isso pro resto da vida, coisa chata. Você praticava? Praticava. Você era dentista, não é que você se formou Não, eu pratiquei por 4 anos, eu fui militar, eu fui dentista da Marinha. Então, assim, eu sempre me joguei em desafios muito diferentes. E sempre, acho que foi sempre a curiosidade que me levou a trilhar esses novos momentos, entendeu? É sempre essa necessidade de conhecer o novo e de não estar fazendo sempre a mesma coisa. Tá bom, mas e daí? De dentista para trabalhar no YouTube está um pouco longe. É super longe. Como é esse salto? Do dentista foi imediatamente já? Não, Como não. foi? Eu, na verdade, o caminho que eu entendi que era o mais fácil seria estudar para concurso. E, obviamente, não tinha absolutamente nada a ver comigo. Eu percebi... Concurso público. Concurso público. Percebi imediatamente quando eu comecei a fazer, eu falei, acho que não é por aí. E aí, numa conversa informal com uma amiga minha, ela falou, nossa, mas eu acho que você podia trabalhar numa área comercial e tal, trabalhar numa agência. Eu falei, mas eu sou dentista, como é que eu vou bater na porta da agência? Você me daria emprego, Celso? Fala a verdade. Não, o seu dente é bom. Então, pode ser que você fizesse outras coisas boas também. Mas aí eu comecei a conversar, eu falei, eu estou disposta a começar do zero. Eu sei que eu já estava num patamar, né, profissional super legal, tinha meu consultório, ganhava meu dinheiro e tal. Mas eu falei, não, acho que eu estou disposta a começar de novo. Será que eu consigo ser uma trainee e tal? E aí fui trabalhar numa agência de branding, na Ana Couto.
E trabalhei na área de novos negócios, que era a área comercial. E me identifiquei super, assim. E passados uns 8 meses, eu entrei no MBA, na FGV. E aí, quando eu comecei a olhar a grade, olhar os assuntos, eu falei, bem, eu quero alguma coisa que me ajude no que eu faço hoje, mas não seja engessado para o que eu venha fazer no futuro. E aí, entrei no MBA, achei meio chato, mas o mais legal que eu acho de todos esses cursos de formação, principalmente quando você, né, já tem uma experiência profissional e tal, é o network, são as pessoas que você conhece. Muito mais do que, né, o que o acadêmico está ali. aprendendo em si. É. E aí tinham 3 pessoas do Google nesse meu curso de MBA. E um dos primeiros trabalhos de grupo que a gente tinha que fazer, a gente, por acaso, não foi nem escolha um do outro, a gente caiu no mesmo grupo, os 3 meninos do Google e eu. E aí a gente fez o trabalho, foi um trabalho super legal e tal. E aí, quando a gente acabou de apresentar, um dos meninos que era do RH do Google falou assim, você não quer fazer uma entrevista no Google? Aí eu falei, what? E aí eu começava toda essa história, mas eu sou dentista, porque eu ainda estava num momento de muito... Não, e recente também, não dentista. Recente, tá exato. E eu acho que de muita aceitação minha também, né? Aí eu achei muito engraçado, assim, que pra mim foi o meu primeiro contato com a cultura da empresa, né? Porque ele falou, e daí? Então, da mesma forma que eu escutava pessoas assustadas, escutando a minha formação e tal, eu escutei, mas foi super espontâneo. Ele falou, e daí? E aí, fazendo um corte todo, eu tô na empresa há 7 anos quase, e há 2 no YouTube. Então, resumindo muito, parece que foi muito rápido, mas foram quase 2 anos de agência até eu ter essa migração pro Google. E não foi fácil, foi um período bem... Por quê? Complicado. Primeiro porque eu me cobrava muito. Eu achava que eu tinha que estar no mesmo nível das pessoas com as quais eu estava trabalhando de uma forma muito rápida. E isso é bem cruel, né? Pessoas que já estavam no mercado há muito tempo, então eu estudava muito quando chegava em casa. Muitas vezes, quando eu tinha uma reunião, eu estudava muito aquele tema, coisas que naturalmente as pessoas pegavam a bolsa e iam para a reunião, né? No tempo, elas já vinham aprendendo no tempo. Exato, exato. E aí, enfim, então eu acho a aceitação da família, os meus pais, né, aceitar, imagina, eu tinha uma filha doutora, dentista. E que agora não era nada. Que não era nada, e que meu pai não conseguia nem explicar o que eu fazia, né. Então, acho que foi um período de aceitação, assim. Mas o legal, eu acho que de começar, depois desses 2 anos, de começar a trabalhar com o universo digital e tá no Google e hoje no YouTube, é que ninguém estudou para fazer o que a gente faz, né, Celso? A verdade é essa. Acho que hoje já tem pessoas... Já se começa a teorizar sobre o assunto, Exato. Mas na época não, né? Não, você imagina, 7 anos atrás, ninguém tinha feito faculdade para trabalhar numa empresa como o Google. Até porque o Google faz 18 anos agora esse mês. Então você imagina, era uma empresa de pouco mais de 10 anos... E ninguém tinha estudado para aquilo. Então, era muito comum você andar pelo escritório, e aí, falando no mundo inteiro, você ter nutricionista, fonoaudiólogo, pessoas que tinham formações diversas, mas que tinham algo a acrescentar e algo muito poderoso, porque isso a empresa valoriza muito, entendeu? Então, acho que... E a mesma coisa acontece no YouTube hoje, né? O YouTube é uma empresa de 11 anos. Então, também ninguém estudou para trabalhar com o que a gente trabalha hoje e tal. Então, também é muito comum você ver diferentes profissões, diferentes formações. Essa é a força. Dentro da empresa. Né? Eu acho que é. Claro, essa é a força. Essa diversidade toda. Claro, propaganda já foi isso também. Quando não era obrigado a ter... Hoje não é obrigado, mas quando não existia faculdade, existia uma só, era arquiteto, era cineasta, era jornalista, era escritor, etc. Quase não existia publicitário, né? E essa montou, a propaganda brasileira conseguiu esse destaque, etc., exatamente por causa desse encaixe de pessoas desencaixadas, vamos dizer assim. Dentistas que não queriam ser dentistas iam para a propaganda. Hoje a maioria vai para o Google, né? Mais ou menos isso, assim, o Google virou um polo de atração de gente que, de alguma maneira, não está encaixada. Né? Eu acho que a inquietude gera criatividade, ou faz a gente, ou gera pelo menos um esforço maior
pra gente sair do óbvio, não sei, eu tenho um pouco dessa teoria, sabe? Que a inquietude movimenta a gente a descobrir alguma coisa nova, porque a gente não tem nada a perder, né? A verdade é essa, assim. O deslocamento também, quando você não se sente encaixado. Quando você está encaixado, não tem por que procurar outras coisas, né? Se você está desencaixado por alguma razão, você tem que procurar e aí, de repente, aparece um lugar que você pode ser desencaixada, não é isso? Você era uma dentista desencaixada e, de repente, um lugar... Tudo bem, venha ser dentista desencaixada aqui que funciona. É verdade. Agora, o YouTube, né, não começou para as pessoas se filmarem e falarem para ter YouTubers, né, que nós vamos chegar lá. Começou, posta um vídeo aqui, blá, blá, blá. Como é que foi acontecendo esse processo, primeiro de aparecerem os YouTubers, depois eles virarem uma coisa... Os YouTubers hoje às vezes têm mais poder de influência do que os antigos poderosos, músicos e jornalistas, e artistas. Explica um pouco, como é que isso aconteceu? Tá. O primeiro statement do YouTube, né, a primeira comunicação, né, depois que o YouTube foi comprado pelo Google, porque era uma empresa, né, independente, era broadcast yourself. Então, era dar a oportunidade e, de uma forma muito simples, de você simplesmente expor a sua ideia ou simplesmente subir um vídeo caseiro brincando com o seu cachorro. Então, é exatamente isso que você falou. Não tinha... O Broadcast Yourself não tinha o intuito de criar novos artistas ou novos formadores de opinião. Pelo contrário, era tipo... Cara, pega o conteúdo que você cria em casa, caseiro, e a gente tem uma maneira de distribuir muito mais fácil. Você pode mandar só para quem você quiser, ou você pode deixar aberto, mostrar para todo mundo que você quiser. Então, eu acho que tinha um pouco isso. E, naturalmente, esse fenômeno dos YouTubers foi crescendo também muito naturalmente. Se você escutar a história, Celso, e aí dos YouTubers falando globalmente, dos que a gente já pode chamar, né, da geração antiga, do old generation, que a gente já pode falar que a gente tem uma geração antiga e uma nova, por incrível que pareça, todos eles vão contar uma história muito parecida. Ou que fizeram teatro e eram muito tímidos, e daí tá dentro do quarto com uma câmera ligada, era a maneira que eles tinham, era a única maneira que eles tinham de burlar a timidez e falar com o mundo. Muitos falam que a TV, os veículos tradicionais não davam oportunidade, eles tentavam, não davam, e daí o YouTube apareceu como meio deles divulgarem o trabalho. Alguns falam que era só brincadeira também, né? Exatamente. Tava só me divertindo, exatamente. Sei lá. Então, uma das maiores YouTubers que a gente tem hoje, que é a Kéfera, né? Que é um sucesso aqui no Brasil. O primeiro vídeo dela era reclamando de um vizinho que estava com uma vuvuzela durante a Copa do Mundo. E era genuíno, ela de fato estava chateada com ele, ela não fez roteiro para criar esse vídeo. E foi o vídeo que fez o canal começar a ser conhecido, o primeiro vídeo dela que explodiu, né? Então, era um pouco isso. Essa primeira geração foi totalmente despretensiosa. Só que isso não acontece mais hoje. Então, hoje, com o YouTube consolidado do jeito que está, né, de ser, de fato, uma janela de oportunidade para divulgação de trabalho, e também com todo o sucesso dessa primeira geração, a geração que começa a aparecer agora, ela já vem muito mais antenada nesse sucesso. Então, já não é mais despretensioso. Sem querer, né? Não. É para o sucesso. É para o sucesso. Então, e é mais... tem a parte mais fácil de estar sendo a segunda geração, porque ele já tem todo um guideline que foi traçado. O que deu certo, o que deu certo, o que não deu. E o YouTube, a gente criou de fato a quatro mãos, isso junto com essa primeira geração de criadores. Então, se você olhar todas as nossas boas práticas, dicas de sucesso, Academia do Criador, tudo que a gente tem de ferramenta para os novos canais, foram muito criados com base no que esses primeiros canais passaram. E então, para essa segunda geração é mais fácil, né? Eles já têm ali o que seguir. Por outro lado, eles já estão entrando num mercado muito mais competitivo, né? Tem muito mais gente também, né? Tem muito mais gente. Querendo a mesma coisa.
Então, eles já podem, né, concorrer pela mesma audiência. Então, se é um vlogger, hoje ser um vlogger, você tem que ter um diferencial muito grande. Porque quantos tem, né? Criando do próprio quarto, falando com o público teen. Então, assim, você tem que ter um quê a mais. Você tem que ter alguma coisa diferente. Não é simplesmente ligar a câmera e começar a falar. Então, você vê que ele já tem roteiros mais elaborados, o que, por sua vez, retroalimenta essa geração antiga, que talvez esteja num momento sendo obrigada a se reinventar também. Porque se o cara não fazia roteiro, ou se o cara, de repente, não tinha uma programação de postagem de vídeos, talvez agora ele precise se preocupar com isso. Porque essa nova geração ele começa já a esvaziar. Exato. Ao mesmo tempo, tem gente que fala, mas também perdeu um pouco a espontaneidade, não é? Que antes o pessoal era mais espontâneo, que era isso que conquistava e hoje já não é tanto. Não tem essa... Tem essa discussão. Mas eu não sei, eu acho que depende do tipo de conteúdo e do criador que está usando, sabe? Então, porque tem muitos criadores, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, o Whindersson Nunes, né? A maneira despojada dele fazer vídeo e estar sem camisa e tal, remete a um negócio completamente sem roteiro, sem estrutura, mas só remete. Claro. Porque por trás daquilo é pensado pra caramba, né? Ele conhece muito a audiência dele, não é à toa que ele tá aí na cola para ser o maior canal do Brasil. Então, eu acho que tem um pouco disso, do manter a essência, que eu acho que é isso que principalmente a audiência cobra deles. Então, o Whindersson conta muito isso em várias entrevistas, né? Toda vez que ele tenta melhorar um pouco a qualidade da imagem dele... As pessoas reclamam. Porque mexe no DNA do canal e no que ele produz, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim... Dá para ser roteirizado e organizado, mas mantendo a sua essência. Eu acho que esse é o equilíbrio que eles têm que procurar hoje. Não é tentar ser TV e nem Não, porque ser... o medo é esse, né? Na verdade, o YouTube é uma liberdade absoluta, até de forma, até de tudo, tá certo? Uma camerinha e um cara e uma liberdade, né? A base é essa. Quando você começa a estruturar, daqui a pouco ele vira um negócio de TV. Que é o que eles não querem. Eles não querem, que eles E que a audiência fogem. não quer também, tá certo? Então, acho que essa é talvez o momento hoje equilíbrio. Seja como é que faz isso, manter a autenticidade, mas ser mais profissional. Exato, não é isso? Exato, é isso. Eu não acho é que fácil. esse é o equilíbrio. Não é fácil. Né? Porque tem um jogo aqui, né? Para você se profissionalizar, algumas coisas você tem que perder, tem que roteirizar, você tem que fazer, tem que não sei o que lá, blá, blá. Exato. Então vamos ver como é que essa turma vai conseguir, né? Passar esse momento. Lá fora já está mais maduro ou está igual aqui? Então, é engraçado esse fenômeno. Quando você olha o YouTube lá fora, se você olhar os grandes YouTubers em relação à produção de conteúdo, ao fenômeno e ao sucesso que eles têm, lançamento de livro, filme, que eles viraram um negócio, essa é a verdade, claro. Grandes empresas, né? A gente está o Brasil está no mesmo patamar, obviamente não de remuneração. Não, claro, mas proporcionalmente. Proporcionalmente falando, são os grandes astros do momento, eu falo, a bitomania é igual, são os grandes vendedores de livro, todo mundo quer fazer filme, então isso é muito igual. Se você sai desses top criadores, desse topo da pirâmide, aí eu já falo que a gente já está um pouco mais atrás, diria uns 3, 4 anos. Porque o mercado como um todo, nosso mercado ainda não... primeiro, ainda não está investindo tanto, né? E é muito difícil ainda, eu acho, para networks, para produtoras, para empresas olharem quem é o próximo Whindersson, quem é a próxima Kéfera. E apostar nesses caras. Mas eu acho que é difícil mesmo, não é? Ou não é tão difícil? Eu acho que não é tão difícil. Eu sei que esse é o teu trabalho. Lá, tá certo? Assim, mas olhando assim de uma maneira... Bom, tem milhões de neguinho fazendo coisas. Quem é? Exato. Né? Eu acho que tem 2 caminhos. Eu acho que o caminho que não é tão difícil é o caminho realmente de pesquisa. É olhar, é botar essa galera para assistir conteúdo e pensar um cara que talvez hoje tenha uns 10 mil inscritos, 5 mil inscritos,
e começar a estudar não Nós só... estamos com mais de 15 mil, então pode me olhar também. Pode tá te olhar, certo. né? Já tá na... já tá aí Não, nunca vou ser no o pipeline. Mas eu acho que tem outras nuances que complicam um pouco mais essa procura, porque não é só o youtuber em si. Eu acho que hoje os investidores eles já precisam olhar se o vertical está saturado, se é um assunto que tem muito... A gente conversou muito isso quando foi falado Quem Somos Nós, né? É onde você se encaixa. Então, eu acho que é uma pergunta que o investidor hoje quer fazer. Porque será que ele quer mais um vlog? É uma pergunta. Não, claro. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Exato, depende do um anunciante, depende da marca, Exato. né? Exato. Claro. E aí, de novo, remetendo ao old school versus o que a gente tem de novo, né? O cara que começou a criar lá atrás, ele não estava nem preocupado se tinha marca que queria ele, porque ele nem se pensava como negócio. O assunto não era esse também. Não era. O cara de hoje, ele já tem a preocupação de tipo, pô, que marca que quer trabalhar comigo? Que marca eu trabalharia? Que marca, de repente, eu fecharia um contrato de 1 ano para assinar o meu conteúdo? Então, eles já começam muito mais como modelo de negócio do que os antigos começaram. Claro, é claro. Mas não é fácil. Não, Mesmo não assim, você fala, eu vou apostar neste cara, né? Que tem 5 mil. E pode não dar em nada, não é Exato, isso? Pode não dar em nada. É difícil para uma marca. Acho que elas precisam perguntar para você primeiro. Eu acho, antes de fazer alguma coisa. E a gente muitas vezes não tem a resposta, Celso, Claro. porque é difícil ainda para a gente traquear. Assim, hoje eu tenho um grupo que eu falo que são os Rising Stars, né? Que são os wannabe top creators. E eu fico olhando e paquerando, não é o meu time que olha esses caras hoje, mas a gente fica ali antenado e tal, e muitas vezes procurando essa novidade. Você acerta? Você tem um padrão? Você consegue ver um padrão de quem é Não. que vai? Então, é difícil, não é? Não tem padrão. Quem que vai ser o talento, Não assim? tem Não padrão. deve ter um padrão. Fez isso, ele vai dar certo. Não é matemática. Não é. Né? Não é. E às vezes fico muito curiosa de encontrar essas novidades, sabe? De encontrar conteúdos muito voltado para público feminino, mais diversificado, porque hoje a gente tem muito conteúdo de beleza, de lifestyle, de cooking, mas alguns de comportamento. Mas agora a gente começa a ver, por exemplo, meninas gamers, né? A gente tem a Malena, tem a Bibi, que é uma nova que super estourou agora. Então, essas novidades, essas surpresas que eu fico muito em busca, sabe? Dessas... Não só quem vai ser o novo, quem vai crescer, mas o que tem de novo, principalmente em relação a conteúdo. Esse é o mais difícil de achar, né? Esse é muito difícil de achar, né? Esse conteúdo novo. E a gente conversou muito sobre isso, porque é uma aposta. Claro. Né? É uma aposta grande. Pode não acontecer. Pode não acontecer. E muitas vezes, se de fato é essa garotada que está começando em casa, exige um esforço financeiro, uma energia ali por trás, que talvez eles precisam, num tempo muito inicial do canal, já procurar ajuda, já procurar investidor. E talvez o investidor não queira, porque não sabe o que vai acontecer ali, né? Então, é complicado, assim, Mas é um barato, assim, ver quando a gente encontra, independente do conteúdo, ver esse canal crescendo, sabe? É um barato, assim, entendeu? Escutar essas histórias como do Whindersson. O Whindersson foi garçom, sabe? E como ele trilhou toda a história dele, começou a fazer show e saiu totalmente da zona de conforto, sabe? Foi para outra capital. E como foi a construção do canal e o crescimento e ver esse menino onde ele tá hoje, sabe? Escutar a história da Kéfera, o próprio Christian, o Christian Figueiredo, a maneira como ele despretensiosamente também começou a falar da adolescência dele, dos casos. Vai ser um filme agora. Então é muito bacana ver isso nascer e onde chegou, sabe? Agora tem outros que fizeram parecido e não foram para frente. E não avançaram. É muito difícil também isso, né? É verdade. Outros caras talvez tão talentosos quanto. Sorte. É isso? Eu acho Como que... você olha? Porque existe, não é? Existem outros canais semelhantes, com pessoas talentosas, tanto quanto esses e etc., mas que não aconteceram.
Muitas vezes não tem resposta, né? A gente até às vezes se pergunta e muitos canais assim que a gente tem um outro time que olha para esses canais quando eles estão nascendo, né? O YouTube tem um objetivo muito claro de tocar o canal em cada um dos momentos, desde que ele nasce até o momento em que ele é top creator. E o tocar que eu falo pode ser muitas vezes simplesmente o envio de um material online. Olha, a gente acha que você está na fase de ler mais sobre desenvolvimento de audiência. E você recebe simplesmente um e-mail automático. Mas a gente está olhando, né? Pode ser automaticamente. Ou não, mas existe o cuidado. Existe esse cuidado. E muitas vezes a gente gasta energia e aposta e o canal não acontece. Não acontece. Ninguém sabe por quê. Não tem. Muitas vezes a gente fala, nossa, super bem produzido, que ideia eu bacana. Eu adoro, acho o máximo, a não sei gente o quê, acha o máximo, e não cola. E não vai. Então, assim, a gente tem muito algoritmo e muita ferramenta por trás para falar que é somente sorte, mas é o gosto da audiência. E aí eu acho que isso é em qualquer segmento, claro, né? Não adianta, mas tem muitos. E tem outros também que tem o seu momento na plataforma. E depois vai esvaziando, né? E depois vai esvaziando. A gente vê muito acontecer, e eu converso muito com os meus criadores para terem muito cuidado com isso. Quando eles explodem, eles começam com muitos projetos paralelos, né? O que a gente acha maravilhoso e a gente incentiva e a gente quer que isso aconteça. Então, eles têm que escrever livro, eles têm que filmar, né, rodar o filme, eles têm que dar entrevista para a TV, viagem, participar de evento e tal. E muitas vezes eles tem o canal ainda. Começam a gravar menos, a deixar o canal um pouco esquecido. E aí, como a gente já conversou aqui, tá vindo uma avalanche de gente nova, que talvez produza igual ao que ele fala, para a mesma audiência. E aí, às vezes, essa ausência é, assim, mortal para a carreira dele, porque quando ele tenta retomar... Perde a conexão com as pessoas. Perde a conexão, o outro já passou na frente. Então, para retomar o pace, né, de ter... Agora você está acompanhando isso, né? Quantos views médios eu tenho num vídeo em 72 horas? É desesperador, para falar a verdade, esse negócio. Você acha é um teste, né? A gente fala sempre isso, que nós estamos fazendo um teste. Conversei com você antes de começar o canal. Vamos fazer um teste, ver se isso rola, porque é tudo errado, né? Um programa comprido. Não é errado, é fora do padrão. Isso, fora do padrão. Vamos ver se isso aqui funciona, e etc, etc. E aí ficar acompanhando isso para ver se está dando certo ou não está dando certo é uma coisa... Eu diria que é viciante, não é estressante. Mas está indo bem, ainda bem. É viciante, Mas é isso, então, e eles sabem muito os números deles na ponta da língua. Então, não é incomum eu, num domingo ou num sábado, receber um telefonema, um WhatsApp. Manuela, o meu vídeo está indo muito mal, aconteceu alguma coisa com o YouTube. O problema... O problema é meu. O problema é do YouTube, claro. E aí eu falei, por quê? Não, porque eu sei que em meia hora eu tenho que ter X mil views e eu tô com X dividido por 2, tem alguma coisa errada. E aí vai você explicar que talvez o tema que ele postou não interesse tanto a audiência... E aí, isso é uma outra beleza que eu vejo também no fenômeno dos YouTubers, Celso. Eles têm uma resposta da audiência muito rápida. É fácil eles, de repente, irem direto no Twitter e perguntar, galera, vocês assistiram meu vídeo? Vocês gostaram? Sim ou não? Respondam. Eles têm lá, em meia hora. E aí, esse mesmo criador, um dia depois falou, Manu, a minha audiência não gostou muito do conteúdo do vídeo. Foi mal, Fui mal dessa vez. E faz parte também, né? Não é o fim do mundo. Mas são meninos ou meninas, são crianças ainda. Crianças, assim, exagerando. Até tem crianças também, mas assim, são crianças e que têm que lidar com aceitação e rejeição de uma maneira muito poderosa. Muito. Quando você cresceu, quando eu, então, muito mais, porque você é muito mais nova do que eu, tem sempre a história da aceitação e rejeição, né? Do grupo, de não sei o que lá, mas não são milhares nem milhões de pessoas que têm que me aceitar, que tinham que me aceitar quando eu era adolescente ou quando você era adolescente. Essas pessoas vivem num grau de exposição, nesse sentido, altíssima. Eu não sei qual é a experiência,
Eu até tentei ler alguns estudos sobre isso e tal, mas não existem muitos por causa do pouco tempo que existe. Existem algumas teorias, mas existe muito. Sobre essa coisa assim do excesso de elogio ou do excesso de crítica para um menino ou para uma menina que não sabe direito ainda. Não é que não sabe, mas está formando um monte de coisa ainda. Qual que é o teu olhar sobre isso? Tanto para o lado do elogio, quanto para o lado das críticas. Não vou chamar de crítica, porque crítica é ok. Sobre quando o ódio que acaba vindo também no canal dos caras de um jeito muito poderoso, da mesma maneira que um excesso de elogio. Como é que você sente isso? Isso é a parte bem difícil do trabalho dele, Celso. Acho que tanto o sucesso quanto... o que vem, na verdade, proporcionalmente... de ódio. De ódio. E eles realmente não... E não tem quem te prepare para isso, né? Porque eles não sabem quando eles vão explodir. Tudo acontece de repente, né? Então, muitos se assustam desde chegar numa livraria e precisar de 10 seguranças para ir ao banheiro, porque não conseguem, porque tá ali e é tamanho amor e as pessoas querem tocar. E eu não sei se já teve oportunidade de ver, mas é assim, é bitomania o que eu tô me referindo. Se você assistir alguns vídeos deles, é aquilo, assim, é uma histeria, é muito choro, é muita emoção. E de novo, eu acho que essa proximidade que eles têm com a audiência torna isso ainda mais forte. Então, eles recebem muito da audiência, não é super frequente isso. Eles recebem muito da audiência, olha, eu tenho depressão, você me tirou da depressão, foi a partir dos seus vídeos, né, e que eu comecei a ter vontade de novo de sair com os meus amigos, de ser uma pessoa mais produtiva, obrigado por isso. Então, é um peso. É poderoso. Né? É muito poderoso, né, para os jovens que a gente está falando, que muitos deles têm menos de 20 anos. Então, eles precisam lidar e trabalhar com isso a todo momento. Agora, a parte dos haters é a parte, de fato, que é mais doída para eles. É mais difícil de aceitar e de entender, né? Que na mesma proporção que você ganha fãs e adoradores, você também ganha uma legião de... pessoas que te odeiam sem te conhecer de verdade. Te adoram também sem te conhecer de verdade, mas te odeiam sem... Exato. E criticam pessoalmente, profissionalmente, qualquer coisa. Exato. Como que um moleque de 19, 20 anos aguenta isso, né? É pesado, é puxado. O YouTube, enquanto as ferramentas, a gente tem uma série de ferramentas para ajudar. Então, exemplo, eles recebem muitas críticas nos comentários dos vídeos, né? E, de novo, acho que o limiar entre crítica e ódio, né? Aí vamos... uma coisa é eu falar, eu não gostei do seu vídeo... Ok. Eu acho que é o tom, eu acho que eu limiar. Exato. Eu acho que é o peso que dá aquele, né? E aí envolve linguajar e uma série... mesmo, exatamente. Mas, por exemplo, eles conseguem moderar esses comentários. Então, se existe um determinado usuário que está muito incisivo em um determinado discurso, eles conseguem bloquear aquele usuário ali dos comentários para que não apareça. Eles conseguem moderar também as palavras que os usuários vão utilizar. Então, por exemplo, dependendo do tipo de conteúdo que você cria no seu canal, você pode criar uma lista de palavras que você não quer que estejam no comentários, como palavrões, por exemplo. Se você acha que não é pertinente aquilo ali que você está abordando. Mas muitas vezes isso extrapola a plataforma, né? Claro. Então eles recebem coisas em casas não muito agradáveis. Ameaça de vida, não é isso? Tem ameaça. Tem alguns que falam que recebem ameaça de vida. Uns presentes não muito... tipo o quê? Cocô. É mesmo? E... que horror. É horrível. São histórias horrorosas se você parar para conversar com eles. Mas eu acho que eles entendem que precisam estar sempre muito assessorados, então muitos têm assessorias de imprensa já muito, né, de longa data, que
trabalhar, conhecem e conseguem orientar. Muitos conversam com psicólogos para tentar entender esse fenômeno. E aí, quando eu falo, aí voltando para a primeira parte, também o fenômeno da fama e de todo esse... Que é tão perigoso quanto. Que é tão perigoso quanto. O excesso de admiração e esse excesso de ódio, os dois são nefastos, né? Assim. E um terceiro elemento que eu percebo que eles têm muito é o medo de voltar a ser um anônimo. Assim, até quando... Vai durar. Vai durar. Que é uma resposta também que ninguém tem. E eles eu tenho, é engraçado porque às vezes eu sou mais psicóloga Mamãe. Você é mãe. do que a gerente deles, né? Mas muitos me perguntam, Manuela, você sabe quando, né, o meu número, será que eu caí um pouco agora? Eles têm muito medo né, de acabar esse momento. E então é um trabalho. E aí Mas pode acabar mesmo, né? Existe isso. Existe essa, tá certo? Existe essa possibilidade. E não existe certeza de que não vai acabar. Exato. Né? Mas eu acho que isso acho que para toda profissão, né? Claro. A gente precisa estar sempre buscando o novo, se reciclar e olhar o que é tendência e muitas vezes alterar a rota. Então, eu entendo, é normal, obviamente, quem tem muita fama e quem é muito bom, ou referência, ou benchmark daquilo que faz, tem mais pressão do que os outros. Mas é natural, eu acho que é a profissão deles, no final das contas. Tem que aprender a lidar com essa incerteza também. Tem que aprender a lidar. E, obviamente, a gente tem, assim, dessa galera que é do Old Generation, a gente tem muitos que chegaram a trabalhar antes de serem youtubers. O Iberê Tenório, do Manual do Mundo, ele foi jornalista. A Mari, né, que faz o canal com ele, ela foi terapeuta ocupacional. Então, eles têm uma noção do que é um trabalho diferente, regular. Eles trabalham também, né? Exato, até muito mais do que trabalhavam antes. Mas tem uma galera nova que o YouTube é o primeiro emprego, né? Então, acho que daí gera mais insegurança ainda, né? Porque não tiveram outras experiências e tal. Mas a gente sempre tenta tranquilizá-los e dar a mão nesses momentos. Não tem resposta. Mas acho que ainda vai durar bastante tempo essa onda de youtubers. Assim, essa é outra. Eu quero voltar na coisa dos haters, que começam a sair estudos no mundo inteiro e tal sobre isso, sobre essa quantidade de ódio que as pessoas passaram a postar, a colocar publicamente. Né? Aí existem uns que culpam a tecnologia, né? Tem outros que falam que somos assim, né? Nós humanos somos assim, a tecnologia só dá acesso para que essas pessoas anonimamente façam as coisas que não fariam na frente dos outros. Como é que você olha isso? Eu acho que é do humano, assim. E aí acho que é um combo, é um misto dos dois pontos que você levantou. Eu acho que tem o ser genuíno e muitas vezes a maldade está ali dentro da pessoa, aquilo tá no ser humano, tá em umas pessoas muito mais forte do que em outras. E o anonimato permite com que isso se externalize, sabe? Mas não é, infelizmente, um fenômeno só da internet, entendeu? De novo, acho que a proximidade que eles criam e a maneira como eles se expõem, porque a vida deles está ali, né? E dependendo do tipo de conteúdo que eles produzam, é basicamente um reality show, né? Editado e programado, que dura 5 anos. Então, dá mais margem ainda, porque, sei lá, se a gente pensar anos atrás, né? Se você era muito fã de um ator da Globo, a maior proximidade que você tinha deles era mandar uma carta e vai saber se eles vão ler, não é verdade? Hoje não, o cara na hora já consegue. Na hora, o cara consegue postar ali nos comentários a opinião dele, e alguém vai ler, vai retweetar e aquilo vai ganhar uma dimensão que... Então, eu acho que é um misto. Eu acho que tem pessoas, de fato, malvadas e perversas e que têm isso dentro e que utilizam
a internet como uma ferramenta para exteriorizar isso, entendeu? Mas tem mais do que a gente imaginava antes. Porque, assim, a gente não sabia que era tanta gente assim. Isso que eu acho. Eu não acho que tem mais. Eu acho que a gente tem aparece mais, exatamente. Mas tem gente que fala o seguinte, quando era carta, você tinha que escrever, a carta tinha um processo de escrever, dobrar, mandar. Esse processo te fazia, de alguma maneira, pensar. E talvez até nem mandar a carta. Tá. Né? Tem alguns estudos que falam o seguinte, existia um tempo que a tecnologia encurtou, tá certo? Que é um tempo que poderia refletir. Né? A tecnologia encurtou para 0 esse tempo. O cara assiste, nem assiste inteiro, né, o vídeo do cara, né, e vai lá e já fala, você é um cuzão, que não sei o quê. Talvez com o tempo, esse tempo era o tempo de depurar e muita gente que talvez tivesse essa coisa não fizesse. Outro diz o seguinte, bom, se você não faria isso se estivesse na frente do cara, você só faz porque você não está na frente do cara, está escondido sobre isso. Ou seja, a tecnologia também permite que as pessoas se comuniquem sem estar próxima. Então ela também se libera mais, ela não tem o tempo de pensar. E como eu posso falar com você sem estar perto, sem estar na tua frente, né, que é uma coisa mais difícil antes, você tinha que estar na frente, ou pelo menos eu também acabo falando coisas que eu não falaria, porque eu penso que eu estou nas tuas costas, né? Assim, eu falo mal pelas costas, as pessoas falavam mal pelas costas, agora elas falam mal pela internet. Pela internet. Não é isso? Então é mais ou menos a mesma situação. Então não tenho tempo de refletir e, apesar de eu estar falando na sua frente, do ponto de vista que eu estou falando no teu vídeo, eu me sinto como se eu estivesse falando nas suas costas, ou seja, que você não... Né? E isso deu mais vazão. Estou dizendo os estudos que eu acabei lendo para a gente conversar. Deu mais vazão para as pessoas se sentirem à vontade, além do anonimato, de falar, falar coisas até que elas nunca teriam coragem de falar, porque elas se sentiriam controladas socialmente em outra situação. Eu acho que eu adicionaria um ponto que é o fator modinha, ou o fator, se aquele fez, então eu posso ir ali na onda dele, não pegou nada para ele, então eu vou fazer aqui também. Porque a carta, vamos voltar lá à carta, era o one-on-one, né? Você máximo podia falar, sabia que eu mandei uma carta? Os outros não iam ficar sabendo, também tem isso, tem razão. Hoje não. Hoje você pode ler um comentário, muitas vezes... Você já parou para ler comentário de grandes sites, tipo Globo.com? Eu, honestamente, não. Assim, você não tá perdendo absolutamente nada. Mas de vez em quando eu faço esse exercício, porque assim, é tanto lixo. E às vezes, assim, você até ri de quão surreal é o tipo de comentário que as pessoas prestam, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, porque assim, às vezes você... E assim, aí dentro desse lixo, você acha 0,05%, aí eu tô falando, né, claro, generalizando. É um chute, é um número chutado. Que te faz, às vezes, pensar e refletir sobre determinada coisa que você lendo o artigo que estava logo acima, você nem pensou, sabe? E, então, acho que muitas vezes é isso, é esse fator, tipo, tá todo mundo... Tem determinado criador que todo mundo critica, então vamos lá, tá na moda falar desse cara, eu vou criticar ele também, Então, acho que tem esse terceiro elemento do... E também essa coisa para aparecer, né? No final também, além da turma, de entrar numa turma, tem uma coisa... Porque quando você elogia, você não chama tanto atenção. Agora, se você xinga, você chama mais atenção. Então, tem uma ideia também de chamar atenção xingando, né? Tem um candidato em São Paulo, na prefeitura, que está fazendo isso. Ele começa sempre com uma gosta dele xingando. Vergonha, para ver se chama atenção. Não vai dar certo, mas assim... Mas acontece. É um apelo. Mas eu acho que tem, e aí é legal falar também que tem, o YouTube ele tem uma ferramenta, né, para denúncia de conteúdos que você se considera violento, ofensivo. Você assistiu um vídeo e acha que aquele vídeo não tem que estar ali. Você como usuário, como espectador ali você pode também denunciar. Então,
eu acho que vale a pena a gente também fazer o contraponto, porque a gente está falando, né? Só do cara que está assistindo falando Exato. coisa que faz sentido o que você está falando. Né? Continua, que é bom. Então, eu acho que é legal também a gente fazer esse contraponto, que você também, como espectador e como, né, fã, você também pode se sentir ofendido com determinado conteúdo. E a gente tem ferramentas para que você denuncie um vídeo, né? Então, por exemplo, conteúdos como pornografia infantil, isso é automático, né? Os nossos algoritmos já derrubam imediatamente. Só que muitas vezes, e aí eu acho que a gente tem que começar a falar disso também, o limite, o que você ficou ofendido, muitas vezes é uma ofensa pessoal. Precisa tomar cuidado com isso. E a gente tem a liberdade de expressão, né? Eu, como produtor de conteúdo, eu tenho o direito de dizer que não gosto de determinado assunto ou pessoa, é do direito, né? Então, para esse tipo de avaliações mais tênues, a gente tem esse formulário, esse instrumento, que o usuário pode flaguear aquele vídeo e dizer o porquê que se sentiu ofendido. É um conteúdo... Racismo, por exemplo, você já corta no algoritmo ou o cara tem que denunciar? O cara tem que denunciar, tá? Entendi. E aí eu acho que um ponto, então, racismo, violência contra animal, conteúdo, incitação ao ódio, que é uma coisa, acho que é muito importante. Se vocês, né, quem está assistindo agora, se viu um vídeo que realmente considera um vídeo, né, e aí a pessoa está incitando o outro a praticar um ato, né, de violência e tal... Tem toda uma ferramenta, a gente tem a gente chama de diretrizes da comunidade, então a gente tem todo um guideline que fala de conteúdos que o YouTube é 100% contra e como você faz para denunciar. É importante falar que, assim, você pode ter simplesmente uma denúncia para derrubar um vídeo e toda vez que você manda esse form, que é feita essa denúncia, ela é analisada por um humano, tá? Então, às vezes também existe essa confusão entre os fãs e os usuários. Tal vídeo foi muito flagueado e não caiu. Você basta uma denúncia para ter um vídeo removido. Para ser analisado. Para ser analisado e, consequentemente, se for pertinente, ser removido. Ao passo que você pode ter 1000 denúncias e aquele vídeo não tem necessidade de ser removido. Porque não necessariamente... Ele está dentro da liberdade de expressão e não... Exato. E é uma coisa que também protege o produtor de conteúdo, porque ele pode ter um movimento de haters e acontece... Um cara para derrubar... Não é infrequente, de entendeu? ter um movimento para flaguear o cara para derrubar o canal. Exato. Acho que foi o Whindersson que teve isso. O Whindersson já teve, os grandes têm sempre. Todos têm sempre. O Cauê Moura tem. O Cauê Moura também. É um exemplo. Então, assim, tem vários, e os maiores vão sempre ter, entendeu? Tem algum movimentozinho, e aí, então, é uma maneira de protegê-los também, claro, né? Porque a gente, de fato, vai analisar e se achar que é pertinente, aquele vídeo vai ser removido. Então, acho que é importante dar também esse contraponto, né, acho que da proteção do criador de conteúdo, da maneira como ele tem ferramentas como a moderação dos comentários para se proteger dos haters, mas você também, como espectador de conteúdo, você também tem uma ferramenta que você pode... Para se proteger dos criadores preconceituosos, dos criadores Exatamente. Que incitam violência, etc. Está corretíssimo. Agora, conversando... Não aqui no Quem Somos Nós, em outros, até no Quem Somos Nós, mas na parte ainda quando era rádio ou fora disso, muitos desses caras que começaram, desses primeiros criadores, falam que estão de saco cheio desse negócio dos haters e que não aguenta mais e que quer cair fora, né? Porque eu acho que tem um tempo também que aguenta a pancada, né? Eu não sei exatamente se deve ser isso, eu não sei, mas eles falam muito isso. Ou então eles falam, dane-se, eu nem leio mais. Tem muitos. Eles... Acho que cansa, né? Mas porque não passa, né? Pelo que eu entendi, não é que com o tempo passa. Pelo que eu entendi deles, né? Quando você conversa com alguma coisa assim, não muda. Mudam os haters, podem até ser outros caras, mas continua sempre tendo gente te odiando
do fígado ou do intestino, dependendo de como você acha. E é que são ondas, né? Porque de repente, dependendo do produtor de conteúdo, do que ele fale, se é um cara que fala muito de tendências e de assuntos polêmicos, ele vai cair nesse... Vai apanhar o tempo inteiro. Não, vai em algum momento. Às vezes ele vai ganhar até novos adeptos, dependendo do tipo de conteúdo, né? Ou do tipo de assunto que ele fale. E é muito interessante que não está restrito só ao YouTube, né? Porque eles produzem o conteúdo e postam o vídeo lá, mas a conversa continua. Em tudo. Em tudo, É tá? verdade. A conversa continua real time no Twitter, no Facebook, no Snapchat, onde quer que eles tenham fãs e onde eles tenham um perfil para que as pessoas possam julgar, né? E atirar pedras e... Isso. Ou não. Ou não. Então, eu acho que esses que muitas vezes falam tô cansado e tal, tem muita relação com o tipo de conteúdo que eles fazem, né? Muito... ou com algum tema polêmico que eles quiseram se envolver e tal. E aí, realmente, é penoso, né? Porque você ficar aí 4, 5 anos só... Só apanhando? Só apanhando é complicado, assim. Mas, de novo, acho que volta um pouco isso. Se eles estão bem assessorados, isso faz, assim, muita diferença, sabe? Se tem um acompanhamento, né? Tem um psicólogo, se tem uma família também que está ali, de certa forma, apoiando, ajudando. É super legal, porque muitos são empresas familiares, né? Que tem o pai como assessor, a mãe é o financeiro, a irmã é o comercial. Então, acabou... né, pegando a família inteira e fazendo ali um negócio familiar. Então, esses têm uma base muito... que consegue ali né, sustentar e falar, não, estamos juntos. Eu tento ajudar na maneira do possível. Eu sou muitas vezes... Eu me envolvo muito com eles, né? Tem muitos que viraram meus amigos, né? Depois de 2 anos fazendo isso, são meus amigos pessoais, assim. Então, eu quero muito bem, sabe? Então, eu muitas vezes vou pro banheiro chorar quando eu vejo algumas coisas. E eu tô falando sério. A respeito dos caras. O que eles passam, porque eles às vezes... tem um grau de injustiça meio exagerado. E você ali, conhecendo, né? De novo, eu não tô eximindo eles de responsabilidade, absolutamente não. Mas você conhecendo eles pessoalmente, você sabe o que ele queria passar em determinada palavra, né? Então, eu faço essa separação, não tem distinção absoluta nenhuma, mas tem a Manuela Pessoa, né? Não a gerente de parcerias. Que existe, né? Que existe e que muitas vezes eu fico... Quando eu recebo um telefonema dele chorando e eu conheço e eu sei que não... o vídeo foi removido, foi um vídeo que eles fizeram com tanto cuidado, energia, grana, amor... E que, enfim, por algum motivo, ou má interpretação, ou às vezes até porque eles erraram um pouco a mão na maneira Errou de... o tom. Foi removido. Então, a Manuela Pessoa... Sofre. Então, eu tenho também que, muitas vezes, me afastar e... Isso no início era muito difícil, assim, quando eu comecei a trabalhar com os grandes youtubers... Eu decidi que eu não ia segui-los nas redes sociais, porque me fazia muito mal. Porque eu não parava, eu ficava, e eu ligava, eu falava, você não vai responder, e eu ligava para a assessoria, você viu tal coisa? E depois eu falei, não, calma, eu não posso e tal, então eu dei uma afastada. E o mundo não caiu por causa disso também, O mundo não caiu, mas foi um aprendizado pessoal. Eu saber que assim, eu tenho um limite e que, de fato, eu não vou conseguir ajudá-los em todas as frentes, entendeu? Então, mas agora eu já voltei pro Twitter, eu amo e continuo acompanhando real time. E sei que um vídeo caiu e que deu problema, mas eu tenho que achar esse equilíbrio também, porque senão é muito demandante. Você acha, chute, tá? Agora é Manuela Pessoa, então vou falar Manuela Pessoa. É meio esquisito, mas vamos fazer assim. Como que você está vendo isso? Quer dizer, estão surgindo milhões, mas é uma fórmula que está gastando, vamos dizer assim. Eu não sei se está gasta, mas uma hora não vai mais ser assim. Acho, estou chutando, tá? Como que você acha que é o
caminhar disso? Para onde você acha que está indo? Eu acho que está indo para uma produção menos amadora e mais sofisticada. E aí eu não digo só, né, de refinamento de produção, de estética, técnico, mas de conteúdo. Eu acho que vai exigir um pouco mais de esforço e de estudo e de energia. É o que eu vejo. Então acho que tem mais esse, para os que já existem, tá? Para os que já estão hoje. Eu acho que tem um grande desafio para os novos entrantes, de fato não caírem na vala comum e de precisarem desde o dia zero de ter um diferencial muito grande. E eu acho que o grande desafio, e aí falando para todo mundo, é como diversificar esse conteúdo. Né? Como não cair na mesmice, na fórmula do vlog, porque assim, a autenticidade já tá aí, é o grande trunfo deles. Isso eles não podem perder de jeito nenhum, né? Mas como você migra ainda com essa autenticidade, mas aproveitando o conteúdo, sabe? Dependendo do vertical, é fácil, é intuitivo. Quando você eu fala vou te explicar vertical, por quê. Você está falando o quê? O tema do canal, né? Então, eu tô falando de culinária, eu tô falando de entretenimento, de beleza, de lifestyle. Por exemplo, as meninas que falam que começaram como beleza, né? A audiência tá crescendo junto com elas. Então, essas meninas casaram. Então, elas deixam de ser um conteúdo só de maquiagem e de cabelo para começar a falar de lifestyle, de viagens, do dia a dia do casal, da decoração da casa, da família, do desejo de ter filho. Daí fala do filho, né? E é natural porque a audiência delas também está crescendo, né? Essas meninas começaram com 16 anos, a audiência também tinha por aí. Costuma acompanhar isso? A audiência costuma acompanhar? Super. Então, você vê alguns exemplos, né? A Tassiele Alcoleia é um bom exemplo, a Bruna Vieira, que começou, né, com blog depois dos 15. Então, você vê que a audiência acompanha a mudança natural do conteúdo. Então, para esse tipo de conteúdo, eu acho que é natural, assim, é intuitivo. Elas vão mudando porque a vida delas está mudando e a audiência acompanha. Então, não é tão desafiador. Acho que o desafiador é para canais que são mais, né, scripted, né, mais formato mais fechado, para os próprios vloggers, que pode ter uma parte também da audiência que acompanha, mas não deixa de ser um formato. Por mais que eles falem da vida deles, de namoro, de escola e tal, não deixa de ser um formato. Não é mais novidade isso, então, não é mais novidade, né? Então, por exemplo, muitos deles já têm 2 canais, já abrem um segundo canal para tentar diversificar conteúdo. Então, no segundo canal, ou eles jogam videogame e fazem um conteúdo mais voltado para o vertical de game, ou a galera que tem mais no canal principal um modelo mais scriptado, se eu posso falar assim, scripted, faz o segundo canal como um daily vlog, quando vou fazer a compra. A minha vida. A minha vida. Então, é uma maneira super esperta deles de já perceber que, tipo, ok, então eu tenho que, de alguma forma, mudar isso aqui e começar a pensar, né, daqui a 2, 3, 4 anos, que 2 anos, a gente até falou sobre isso, é uma vida. É uma eternidade. É uma eternidade na internet, né? Então, eu acho que é isso, é começar, dependendo do tipo de assunto que você trata no canal, vai ser mais fácil ou mais difícil esse desafio de não ficar engessado e continuar sendo novidade. Eu não acho que acabe. Já tem uma geração que não vê TV.
E já tem uma geração já até mais velha, né? Se você olhar, tem uma galera de 15, 16 mais velha. São novos, mas se você olhar... velho do ponto de vista de quem? Porque muitas vezes quando a gente começa a falar desse assunto, da geração, né? Que não vê TV. Que não vê TV, muitas vezes a gente remete à criança. Eu tenho um filho de 6 anos, que ele até vê TV fechada. Porque ele pode escolher quando ele quer ver, né? E, enfim, a maneira de assistir a TV é diferente. Mudou completamente. Então, mas você já viu uma geração de 15, 16 anos que não assiste mesmo, né? Que é a geração que ela quer ter poder de assistir quando e a hora que quer e etc e tal. E aí... vai demorar muito para esses modelos. Essa geração, talvez, que impulsiona os criadores de conteúdo a pensar em novos projetos. Acho que as criações de conteúdos originais, como a Netflix está fazendo lindamente, também é um impulsionador para os criadores de conteúdo do YouTube pensarem em grandes produções, associar com marca, fazer parceria. Então, deixa de ser, né, um negócio... né, deixou de ser a primeira geração que a gente já falou, o feito em casa, o homemade, passou a ser, necessita ser agora uma produção mais refinada, rebuscada, e o que está vindo... O próximo passo parece ser é a produção de conteúdo original, com certeza. E aí não vai virar um canal de TV? Assim, né, no final, porque não fica uma confusão isso? Eu acho que não, eu acho que... E aí o YouTube está apostando muito nisso, né, no conteúdo original. É você ter esses caras que são genuínos da plataforma, fazendo produções ou coproduções que eles nunca poderiam fazer se não tivesse uma plataforma, um estúdio por trás, porque são produções que eles jamais... Não tem grana para fazer. Não tem grana para fazer, jamais iriam viabilizar, entendeu? Então eu acho que é uma química que tem tudo para dar certo, entendeu? A ideia parece muito boa, E já lá fora já está mais um pouco assim, já né, tá. do que aqui. A gente já lançou vários conteúdos originais, a maioria deles feitos a 4 mãos com o YouTuber. Então é legal porque a ideia genuína vem deles e como implementar, com grandes estrelas, né, com o PewDiePie, que é o maior YouTuber que a gente tem hoje em relação a inscritos e tal, muito conhecido. Então ele lançou... De games, né? Ele é gamer, mas também já tem um conteúdo também voltado para vlog. Se você acompanha, quem acompanha muito o conteúdo dele, vê que ele já tem essa inteligência de que, tipo, ele já é uma marca, então ele precisa começar a ter uma elasticidade maior de conteúdo, que não seja só game. Porque tem outras... Ele é um cara... Imagina, ele é um formador de opinião. Absurdo. Então, assim, não são só as marcas de game que querem trabalhar com ele mais, né? E isso também impulsiona ele a criar novos projetos. Então, a gente fez com ele, tem a Lily Singh, que foi um documentário do primeiro show que ela fez e viajou. Aí tem vários, né? Que o YouTube, na verdade, que continuar assim, ele vai virar a grande televisão do mundo. Se tudo der certo, vou chamar de televisão, eu sei que é outra coisa, mas no final isso vai ser um pouco de Netflix, não é isso? Um pouco dos vídeos que as pessoas postam, um pouco de tudo, né? Exato. Mais ou menos não é essa a ideia? Que é isso. Quando a gente fala televisão, a gente tem que só tomar cuidado, que não é a TV... A tela do mundo. A tela do mundo, exato. Eu assim. acho que é melhor, porque eu acho que o conceito de TV também está mas é nesse sentido, vai juntando um pouquinho disso, um pouquinho de Acabo, um pouquinho de Netflix, um pouquinho não sei o que lá. A ideia me parece essa. Exato. E que é um desafio grande para esse pessoal, principalmente aqui no Brasil, acho que é maior do que lá fora. Como é que esse pessoal vai sobreviver nessa selva? Que vai ser... Já é difícil, acho que vai ser muito mais difícil. Mas aí, de novo, aí eu acho que é o desafio quem chegou no topo do que faz, quem é o melhor no que faz. Tem sempre que... Faz parte, né? Faz parte do jogo, né? Faz parte ter que se reinventar Mas a gente tá muito feliz com o momento, acho que a gente não podia estar num momento melhor, né, de ver
essas grandes estrelas, ver eles em programas de TV, a TV querendo levar eles de alguma forma o tempo inteiro. A Porta dos Fundos, que vai para não sei quem, as pessoas indo para, né, vários lugares. Então é muito legal, né, de estar vivendo esse momento. Eu tô super... Eu falo, foi um presente, assim, porque eu cheguei justamente no momento que isso tudo começou... Explodiu. Explodiu, né? Começou a acontecer. Então, foi um presente, assim. É um momento muito legal de viver e de trabalhar. E aí, voltando à sua primeira pergunta, né? Que eu falei que a minha curiosidade vai me impulsionando. Eu acho que o fato de não ter, né? De ser uma página em branco, de não ter nada escrito, é isso que me impulsiona e que me faz gostar mais de trabalhar com eles hoje, entendeu? Que a gente está escrevendo juntos ali, não tem uma formulinha que tem que seguir, sabe? Daí é mais legal. Com a tua experiência, então, com eles, com os haters, com os lovers, que você, na verdade, você está com a mão no pulso do que está acontecendo hoje, do ponto de vista de celebridade, de gente, etc. Quem que você acha que somos nós, seres humanos? Como é que você vê a experiência humana através do teu olhar, né, Clara? Eu acho que somos, assim, pequenos pontos de energia, mas que a gente só vai fazer uma grande diferença quando os pontinhos estiverem todos juntos, sabe? Então, a gente move pequenas peças, entendeu? Mas eu acho que quando a gente tem um objetivo em comum, é meio piegas, tá? O que eu tô falando, não assim. Importa. Parece aquele, a união faz a força. Mas é um pouco do que eu acredito, claro. Assim. Que eu tô mexendo a minha pecinha como de acordo com os meus princípios, com as minhas regras, mas com a educação. Você acha que nós estamos fazendo isso como humanidade? Não estamos, não. Não estamos, não. Tá cada um na sua cápsula. Então, assim, quem somos nós, idealmente... O seu desejo. O meu desejo seria que essas microcélulas de energia tivessem mais... agrupadas, sabe? E na realidade, como que você acha que está indo? Eu acho que a gente está um pouco perdido, mas eu acho que a gente já começa a enxergar uma luzinha que a gente precisa estar mais junto, sabe? Não sei, tá tendo um resgate não tá? Eu não gosto de falar da palavra moda, porque aí já remete a um negócio que talvez não seja tão legal. Mas não tá tendo um resgate da simplicidade? Em determinadas partes da nossa vida, sabe? De você querer menos, de bastar estar com a sua família, sabe? E o querer menos, assim, você não vai deixar de ter a sua ambição profissional e crescer, estudar, não é nada disso, mas assim, conseguir ser feliz com o que você tem, sabe? Existe um movimento de um menor consumo, até porque está meio provado que se a gente mantiver o nível de consumo, não vai ter ninguém daqui a uns 200 anos aqui, porque a gente vai destruir a Terra. Ou seja, de ser uma coisa mais racional, acho que talvez seja esse movimento do simples. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um aumento da insegurança no mundo inteiro, um aumento do ódio no mundo inteiro, um aumento da rejeição ao outro, né? Quando se vê dos refugiados na Europa, você vê o Trump nos Estados Unidos, você vê crescendo o ódio, ou seja, existe um lado que é esse, a simplicidade, não sei, mas também existe o outro que está acontecendo com a mesma força ou talvez até mais. Não é? Nossa, é difícil eu não tenho uma resposta para isso, assim, muitas vezes, talvez, assim, agora pensando no que você falou, talvez essa maneira da gente estar vivendo isolado seja um pouco da proteção que a gente queira, um distanciamento de tudo isso, então ódio, eu não quero me envolver, eu não sei como fazer, eu não sei como ajudar ou fazer parte disso para isso melhorar, então eu me isolo aqui. E aí cria mais isso. Mais segrega, mais... É difícil, né? E como eu penso, a gente que tem filho, né? Eu penso, né? Como é que vai ser? E às vezes tento não pensar, não antever muito, porque criança dá medo, dá uma ansiedade louca e a gente não sabe, né? A gente não tem controle. Então é bom ter um pensamento digital. 2 anos é muito tempo, então vamos...
Vamos viver aqui o ano, vamos planejar. Tô brincando. É complicado. A gente está num momento... Quando você pensa, você é esperançosa ou não? Eu sou. Você acha que a gente vai conseguir? Eu acho. Eu sou para essa parte, coisas mais difíceis da vida, tento ser muito poliana, sabe? Eu tenho sempre, tipo, as coisas vão dar certo sabe, tento fantasiar, porque senão fica muito duro, Celso, senão fica muito duro, sabe? Então, acho que a gente tem que ter um pensamento mais positivo, às vezes ingênuo, sabe? Isso é um pouco também da beleza que eu acho de trabalhar com essa galera tão jovem, sabe? Que eles são todos antenados e tal, mas tem uma ingenuidade gostosa ali na cabecinha deles, sabe? De achar que o mundo é aquilo, aquela alegria, aquela... Então, acho que a gente precisa ter essa pitada de esperança e de infantilidade, muitas vezes, para a gente conseguir seguir em frente. Porque se a gente só olhar para essas mazelas, para o que está acontecendo, a gente nem sai de casa. Então, acho que a gente tem que ter esse soprinho de esperança, sabe? Essa cabecinha de uma criança de 6 anos para algumas coisas e para acreditar que o mundo vai ser bom, né? Senão, para que a gente está aqui sendo super produtivo e criando os nossos filhos? A gente tem que acreditar que que tem coisa muito boa vindo aí, entendeu? Que a gente está só pagando um pedágio e que tem muita coisa boa por vir. Tomara.